Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Amém? Vamos ler todos juntos, vamos lá? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua igreja reunida neste momento. Como é bom experimentarmos a comunhão com os nossos irmãos, como é bom tudo que já aconteceu até aqui. O Senhor recebeu os nossos louvores, o Senhor nos impactou na ceia, o Senhor ministrou a cada um de nós e direcionou em oração. E nesse momento que a Tua palavra será proclamada, eu clamo que o Senhor abra a mente e a compreensão. Que o Senhor me use, ó Deus Todo-Poderoso, que o espírito de ousadia e a palavra que é revelada, o Senhor dê a nós iluminação, para que, em nome de Jesus, ela seja transmitida na íntegra daquilo que está no teu coração, para a tua igreja reunida neste momento. Fala conosco que estamos aqui no culto presencial, no drive-in, aqueles que estão online, que todos nós sejamos ministrados pelo poder do Senhor. Vem Espírito Santo agindo, quebrantando-nos, ministrando-nos, e glorifica o teu nome em nosso meio. Convém que Cristo cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O título da mensagem deste momento é Escolhidos para a absoluta realização espiritual. Escolhidos para a absoluta realização espiritual. Irmãos e irmãs, eu creio que se eu e você estamos aqui em Cristo Jesus, o Senhor tem nos chamado para experimentar o máximo, a plenitude daquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. O Senhor tem nos chamado para uma vida vitoriosa. O Senhor tem nos chamado para a oração respondida uma atrás da outra. Nós clamamos e o Senhor nos atende. Mas muitas vezes nós não temos experimentado isso. Por quê? A pergunta para mim mesmo e para você é: como está o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso? Como nós estamos caminhando na nossa vida espiritual? Como nós queremos estar daqui 20 anos, 10 anos, 15 anos? Como nós estamos depois de o tempo que nós experimentamos a conversão? Qual é o crescimento que eu e você temos experimentado? O que é diferente na minha vida, na sua vida, desde que nós entregamos a nossa vida a Jesus? Eu creio que se eu e você estamos em Cristo, nós fazemos parte de uma escolha. E eu e você hoje precisamos entender que escolha é essa. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês. Queridos, que privilégio ter sido escolhidos pelo Senhor Jesus. Eu escolhi vocês e eu designei, eu enviei, eu chamei vocês para que vocês possam ir e dar fruto. E o que é fruto? Quando as pessoas olham para a minha vida, para a sua vida, elas conseguem compreender o que é fruto. O que é fruto? E ele diz aqui que esse fruto é um fruto que permanece. Não é algo temporário, não é algo efêmero, não é algo passageiro. É algo que permanece e que ninguém pode tirar de mim e de você. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. E eu designei para que vocês possam ir e produzir fruto, dar fruto, e esse fruto permaneça. Com uma finalidade, ele diz aqui, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Já pensou? A vida de absoluta realização espiritual. Tudo que eu peço ao Pai, Ele concede. Já pensou que privilégio?
Quantos aqui querem essa vida de pedir qualquer coisa ao Pai e Ele vai conceder? Absoluta realização espiritual. Eu espero que eu mesmo e você, ao término da ministração dessa palavra, nós possamos ter essa predisposição de querer essa vida para a qual nós fomos escolhidos, para a absoluta realização espiritual. E sabe, então nós temos que responder aqui algumas perguntas. Para que eu fui escolhido? Com que finalidade o Senhor nos escolheu? Não foram vocês que me escolheram, Jesus falou. Eu escolhi vocês. E eu designei para que vocês possam ir e produzir fruto. Nós precisamos responder aqui o que é fruto. O que é fruto? E aí, uma vez que nós compreendemos o que é fruto, e nós produzimos fruto, nós podemos pedir qualquer coisa, e Ele vai nos atender, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então vamos à primeira pergunta. Com que finalidade nós fomos escolhidos? Por que nós fomos escolhidos? Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aqui no Evangelho de João, porque nós vamos ficar relembrando esse texto. Mas nós vamos utilizar outros textos que reforçam essa ideia. Romanos 8, 29. Olha o que diz Romanos 8, 29. Está aí no slide. Para ser mais rápido, você pode acompanhar a leitura no slide. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, ele usa essa palavra conheceu, também os predestinou. Usa a palavra predestinou para escolha. Ele nos escolheu. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha a motivação para a qual o Senhor nos escolheu. Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou, escolheu, para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, eu e você fomos chamados para ser conformes à imagem de Jesus. As pessoas, quando olham para mim e para você, elas precisam perceber em mim e você característica que Jesus teria se Ele estivesse no nosso lugar. É como se nós fôssemos um espelho e a glória de Cristo, quem Cristo é, seja visto através das minhas atitudes e das suas atitudes. As pessoas aí fora precisam nos confundir com Jesus no nosso dia. A forma como nós conversamos, o nosso vocabulário, a forma como nós negociamos, a forma como nós nos relacionamos em família, precisa ser da mesma forma que Jesus agiria se Ele estivesse no nosso lugar. E a grande pergunta para mim e para você é: como eu e você temos vivido os nossos relacionamentos? Se Jesus fosse um dos discípulos da igreja central, Ele estaria vivendo como eu e você estamos vivendo, ou Ele seria diferente? Jesus, Ele se envolveria nos ministérios, ou Ele seria um mero espectador? Como Jesus, Ele lidaria com as pessoas em suas necessidades, em suas crises, em suas lutas, em suas adversidades? Eu e você fomos chamados para sermos conformes à imagem do primogênito do Pai, Jesus Cristo. Ele é o Filho mais velho. E sabe, aqui em Efésios capítulo 1, esse não está no slide, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, eu vou ler para você. Assim como nos escolheu nele, então o texto diz que Jesus nos escolheu, de novo aqui em Efésios, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Esse texto reforça a ideia lá de Romanos, que eu e você, que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, nós fomos chamados para uma vida de santidade, chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Algumas pessoas não entendem muito bem o que é ser santo. Observe que o apóstolo Paulo, sempre que ele se dirige aos salvos,
Ele chama de santos, aos santificados em Cristo Jesus. A palavra santo não significa perfeito. Santo significa separado para Deus, consagrado para Deus. Quando eu e você fomos chamados para a vida de santidade, significa que as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, precisa ser separado para a glória de Deus. E nós estamos no meio do mundo, no meio das pessoas, e nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. As nossas atitudes, o nosso jeito de ser, não pode ser como o de todo mundo. E muitas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: pastor, mas todo mundo faz. Meu irmão, minha irmã, se eu e você fomos chamados para ser santos, para ser separados para Deus, o nosso manual, a nossa conduta é a palavra. Nós fazemos o que a palavra diz que nós podemos. Nós temos uma verdadeira identidade. Nós não somos vulneráveis, levados por todo o vento de doutrina, ou então somos crianças espirituais. Mas eu e você fomos chamados para uma vida de firmeza espiritual. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vocês sejam santos, para que vocês tenham uma vida de integridade e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Irrepreensível não cabe repreensão. E muitas vezes as pessoas acham que irrepreensível é uma pessoa que nunca falha. Mas eu quero dar um exemplo, e que fique só no exemplo, em nome de Jesus. Digamos que eu passe em frente a um bar, um boteco, algum lugar aí, e eu veja você entornando todas. É só uma suposição, viu, gente? E aí, qual deve ser o meu papel? Nem como pastor, né? Como irmão em Cristo. E aí não é simplesmente o fato de beber, é de embriagar-se e começar a dar escândalo. E falar asneira, e eu passo lá e vejo, e outros irmãos também viram. Qual deve ser a minha atitude? Eu devo chamar esse irmão em amor e citar Provérbios 20, por exemplo. Olha, irmão, aqui em Provérbios 20 diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Olha que texto fantástico, né? Deus é tão gentil que Ele usa umas palavras bonitas para chamar de burro quem fica bêbado, né? É isso que Ele está dizendo, ó. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio, o contrário de sábio. Mas presta atenção, digamos que eu passe então nesse lugar e veja você falando asneira. Irmão, olha o que diz a palavra. A Bíblia diz que o servo de Deus não deve ser dado à bebedice. Não faça isso. Essa pessoa pode ter duas atitudes. Ele pode dizer assim: pastor, é verdade, eu tenho uma dificuldade, eu estou sendo vencido pela bebida, me ajuda. Ora comigo, caminha comigo, eu quero vencer isso. Ou ele pode falar assim: pastor, você não viu direito, você está precisando trocar teu óculos. E esse povo que falou são tudo um bando de fofoqueiro, estão inventando história. Qual é repreensível, o primeiro ou o segundo? Repreensível é aquele que não tem predisposição à mudança, não admite o seu pecado, não admite a sua falha e persevera por esse caminho. Nós somos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Irrepreensível não é, volto a dizer, não é ninguém que nunca erra, mas é alguém que tem uma predisposição à mudança. Sabe que eu gosto tanto daquele cântico que nós entoamos tantas vezes: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus, um coração disposto a obedecer. Eu quero ser como Jesus. Senhor, eu tenho falhado, mas eu quero ser diferente. Me ajuda. Irmãos e irmãs, por favor, igreja não é lugar de gente perfeita. É gente que quer ter vida separada. É gente que tem um coração aberto ao ministrar do Espírito Santo. É gente que quer ser parecido com Jesus.
Sabe que esse tem que ser o nosso alvo. Muitas vezes eu tenho uma preocupação porque nós não queremos lançar um fardo que seja impossível de carregar. Mas se Jesus disse isso é porque é possível. Eu e você podemos ser diferentes. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês para serem parecidos comigo. Contam que certa vez uma menina cega, ela vivia da venda de maçãs próximo a um terminal de ônibus. Ali haviam vários vendedores ambulantes. E certa vez um pastor iria viajar, ia pegar um ônibus naquela estação, e parece que tinha alguém mais apressado do que ele em cima do horário. Mas alguém chegou correndo, bateu na banca de maçãs daquela menina cega, e as maçãs se espalharam pelo chão. E aí aquele pastor ficou entre a cruz e a espada. Eu recolho as maçãs ou eu corro o risco de perder o ônibus? Mas ele preferiu recolher aquelas maçãs e colocar na banca daquela menina cega. E viu que ela havia tido prejuízo. Ele tirou um valor em dinheiro e entregou nas mãos dela. Falou, olha, isso aqui é para você repor esse prejuízo que você teve. Então contam que essa menina segurou o braço desse homem e fez o seguinte questionamento: o Senhor é Jesus? Por quê? Porque viu uma atitude que Jesus teria se estivesse naquele lugar. Irmãos e irmãs, eu e você fomos escolhidos para agir como Jesus. Nós não estamos nesse nível de perfeição, mas prossigamos para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Jesus é o nosso modelo e o nosso referencial. E nós precisamos entender isso, que nós somos escolhidos para sermos conformes à imagem do seu primogênito. Mas se nós entendemos que nós somos escolhidos para ser conforme Jesus, nós também precisamos entender o que é fruto. O que é fruto? Porque se eu e você entendermos o que é fruto, eu e você vamos abrir mão de nós mesmos para que nós possamos produzir esse fruto. Se o seu maior valor é conquistar, é ter dinheiro, você vai ter dinheiro. Nós temos visto pessoas indo por caminhos terríveis, porque o seu maior valor é dinheiro. Há pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, tem 2, 3 empregos, ele negocia, ele pesquisa, ele negocia, como eu disse há pouco, porque esse é o maior valor, dinheiro. Ele não tem lazer, não tem tempo para a família, não tem tempo para as coisas de Deus, o maior valor é dinheiro. Vai ter dinheiro. Se ele não conseguir de forma lícita, vai de forma ilícita mesmo. É assim que muitas pessoas têm ido para o tráfico ou para outros tipos de negócios ilícitos, porque o maior valor é ter dinheiro, vai ter dinheiro. Se o maior valor da sua vida for conquistar uma pessoa, você vai dar um jeito. O que aquela pessoa gosta? Por que tantas pessoas entram em endividamento para impressionar, para tentar ocupar um lugar? E ela acha que dessa forma é que vai conquistar. Quantas pessoas vivem de teatro ou buscam estratégias porque o maior valor da vida dessa pessoa é a sua imagem, é a sua aparência. Se o maior valor é uma formação acadêmica, você terá. Você vai se esforçar, você vai fazer a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso é bom. Mas nós temos que pensar qual é o nosso maior valor. Porque se o nosso maior valor for, eu quero ser parecido com Jesus, nós também vamos abrir mão de nós mesmos, daquilo que impressiona as pessoas, porque nós queremos impressionar o coração de Deus. Tudo isso que eu citei é importante buscar, desde que o maior valor seja impressionar o coração de Deus. O que é fruto? O que é fruto? E o apóstolo Paulo, ele escreve tantas vezes orientando sobre essa importância daquilo que Cristo fez por nós. Mas o evangelista Mateus, ele que vai nos dar aqui
esse direcionamento do que é fruto. Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, também está no slide, você pode acompanhar a leitura. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus, o que está escrito aí? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, pelo fruto do falso profeta é que a gente vai saber se ele é um falso profeta. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz, porém a árvore má produz. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus usa uma figura aqui de linguagem para dizer que aquele que não produzir esse fruto, ele vai ser lançado no inferno. É gente que não é salva, é falso profeta. E aí ele continua: assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Como que a gente conhece um falso profeta, um falso cristão? Pelos seus frutos. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa. Está dizendo, olha, não se impressione. Em outras palavras, ele está dizendo, nem todo que diz, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Não é nem salvo. Não se impressione com isso. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Presta atenção, um falso profeta vai chegar diante de Deus e falar assim, Deus, não temos nós profetizado? No Novo Testamento, irmãos e irmãs, a profecia é a pregação da palavra de Deus. Porque quando não tinha a palavra, Deus usava os profetas. Mas hoje a pregação da palavra é a profecia. E a finalidade da profecia é denunciar o pecado e dar direcionamento para o povo. Quando o pastor está pregando aqui, ele está apontando e levando a igreja a refletir onde estamos falhando e dando direcionamento de como isso pode ser consertado diante de Deus. Essa é a função da profecia. Palavra profética. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que esses falsos profetas são pregadores. Que eles vão chegar diante de Deus e vão falar assim, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Pregadores. E ele continua, em teu nome não expelimos demônios. Prestem atenção, irmãos e irmãs. Gente do Ministério de Libertação, que tem vivência nesse meio. Gente que é usado por Deus para expelir demônios. E aí ele continua, em teu nome não fizemos muitos milagres. Ora e pessoas são curadas, portas se abrem, milagres acontecem. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que coisa terrível. Irmãos e irmãs, quando você quiser analisar um falso profeta, olha para a vida dele, para o dia a dia dele ou dela. Desde que converteu, como que é? É uma pessoa que é fiel ao seu cônjuge, um bom pagador, é uma pessoa que honra a palavra, teve um contratempo, volta a negociar, peita a situação, age como Jesus agiria. Nós temos visto muitas pessoas em evidência na mídia e tem levado muitos seguidores. Olha para o dia a dia, analisa. Cuidado para não ser enredado pelos falsos profetas. Porque muitas vezes uma pessoa pode ter uma excelente técnica de oratória e falar muito bem, mas como é a vida? Ele pode, porque Deus não tira o dom que Deus dá é irreversível. Os dons e a vocação, Deus não tira. Sabe que esses dias eu vi o Anderson Silva falando daquela pastora que é lésbica e fundou uma igreja. Ela falou assim, olha,
A unção Deus não tira. Eu estava ouvindo uma mensagem dela esses dias. Ele falou, eu estava ajudando minha esposa a lavar a louça. E eu pedi, coloca aí, deixa eu ouvir. Ele falou, em 15 minutos eu estava chorando com a mensagem. Ele falou, sabe que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? A unção que Ele dá, Ele não tira. Ele não tira. Então, muitas vezes, tem atitudes que você ouve simplesmente uma pregação e ela impressiona. Olha a vida. Quem é essa pessoa? Como é a história de vida? As atitudes são coerentes com as atitudes de Jesus? Jesus agiria desse jeito? E aqui ele diz que fruto não são essas atitudes. Isso são obras que devem ser visto, elas devem ser vistas na vida de um cristão. Se Jesus, Ele fez isso, eu também como cristão devo realizar. Mas Ele coloca aqui na palavra a verdadeira intenção do coração. Não sei se você observou ou prestou atenção, mas hoje o pastor Emerson, na palavra dele sobre dízimo, o que ele falou? Senhor, nos leva a dizimar com inteireza de coração. É porque o nosso coração está no teu reino, então é um prazer, não é peso. É porque eu tenho Jesus como meu Salvador, então se Ele tivesse aqui, Ele devolveria os dízimos e ofertas, eu faço como Ele faria. É um prazer as pessoas agir como cristãs, como Cristo agiria. Eu quero ser um adorador e por isso eu ajo desse jeito. E aqui nós vamos percebendo, Mateus capítulo 12, versículos 33 e 34. Jesus diz assim, está aí também no slide. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos e irmãs, duro é esse discurso. Se Jesus estivesse pregando esse discurso aqui, eu tenho dúvidas se nós estaríamos. Porque ele chega para os fariseus e diz, fariseus, vocês não podem falar coisa boa. Porque vocês são cobra venenosa. Vocês não conseguem falar coisa boa. Raça de víboras. E ele diz, o coração de vocês é mau. Vocês não conseguem falar coisas boas. Preste atenção no que as pessoas andam falando por aí. Já dá para a gente perceber o verdadeiro valor desse coração. Os fariseus eram gente que cumpria muito bem as obras, os rituais da religião. Mas Jesus, ele é categórico aqui com eles. Vocês, o coração de vocês é mau. Percebe o que é fruto? Tem a ver com aquilo que vem do coração. Com as intenções do coração. E um pouquinho mais à frente aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 17. Para mim aqui, Jesus ele deixa extremamente claro o que é fruto. Ele diz assim, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Os fariseus estavam muito preocupados com rituais. Estavam comendo sem lavar a mão. Isso era imundície para eles. Mas Jesus fala para eles, vocês não estão compreendendo. Não é um ritual externo que importa. O que importa é que vocês podem cumprir todos esses rituais. A aparência é de muito espiritual. Mas o teu coração vai mostrar quem você é no seu dia a dia. E aí ele diz, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e são estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O que é fruto? Fruto é o caráter de Cristo produzido na minha vida. E é isso que vai transpor a eternidade. Por isso que ele diz, esse fruto permanece.
Porque eu posso fazer excelentes boas obras, mas elas podem ser incoerentes. Eu saio, eu vivo mentindo, roubando, trapaceando, e como eu ganhei dinheiro, eu compro um monte de cestas básicas e eu entrego, porque eu acho que eu estou comprando a salvação. A situação aqui é inversa. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus. E tudo que tenho e sou, eu quero devolver para a glória dele, porque eu quero agir como Cristo agiria. Ele tem provido, Ele tem me sustentado. E daquilo que Ele tem me dado, eu quero ofertar, eu quero dizimar, sem negociar com Deus. Embora Ele prometa na sua palavra que Ele multiplique, que Ele multiplica. Eu vou fazer porque o meu maior valor é eu vou agir como Cristo agiria se Ele estivesse no meu lugar. Suprindo as necessidades dos enfermos, libertando os cativos, socorrendo os necessitados, órfãos, viúvas, os excluídos do seu tempo. E aí, eu vou produzir o fruto do caráter de Cristo em mim. Eu vou negociar como Cristo negociaria. Eu vou cuidar do carro, da casa, da minha esposa, dos meus filhos, como Cristo lidaria. E a pergunta para mim mesmo e para você é: nós temos lidado assim? Eu tenho cuidado da minha mulher como Cristo cuidaria? Eu tenho educado as minhas filhas como Cristo educaria? Eu tenho ido a lugares que Cristo não iria? Eu tenho feito coisas com o templo do Espírito Santo que Ele não faria? Preste atenção os que são casados aqui. Quantas vezes as pessoas falam assim: pastor, por que Jesus nunca casou? Porque um dia vai acontecer o casamento. Jesus, Ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. E nunca nada nem ninguém poderá nos separar do amor do Pai. Jesus jamais seria infiel à sua noiva. Por isso Ele nunca se casou. E todos nós vamos participar das bodas do Cordeiro. E vamos experimentar a felicidade plena junto dele. Todo aquele que tem Jesus genuinamente. Não foram vocês que me escolheram, disse Jesus. Eu escolhi vocês. Eu chamei vocês. Com uma finalidade. Percebe que Ele não está falando assim, ó, estou escolhendo vocês para ir para o céu. O céu, quem tem Jesus, já tem. Com uma finalidade, Jesus está dizendo. Para que vocês se pareçam comigo. Você possa caráter com uma finalidade. A fim de que tudo, quanto você pedir ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Já pensou que maravilha? Quando eu e você produzirmos o caráter de Cristo dessa forma, nós podemos pedir qualquer coisa a Ele. Qualquer coisa. A fim de que tudo, quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E aí pode ser que você questione, mas pastor, e se eu pedir uma Ferrari, Deus pode me dar? Primeiro assim, não sei se com o caráter de Cristo esse vai ser o seu maior valor. Mas se for para a glória dele, Ele vai te dar. Nosso maior valor, aleluia. Teve um aleluia lá. Ô Eni, que Deus te dê essa Ferrari em nome de Jesus, viu? Mas eu e você podemos pedir qualquer coisa que Ele vai conceder. Irmãos e irmãs, eu creio que Deus tem tanto a fazer através de nós. Milagres, libertações, pregações, tudo isso que também os falsos profetas fizeram, mas a motivação errada. Talvez querendo glória para si mesmo, talvez querendo demonstrar que é mais espiritual que o outro. Percebe que um falso profeta, ele quer a glória para si e a glória para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém.
E é muito fácil a gente saber. Eu vou encerrar com esse texto que eu não havia pensado. Gálatas. É muito fácil a gente saber quem produz o fruto do Espírito. Quem tem Jesus? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu vou encerrar com esse texto. Olha o que ele diz aqui. Olha quem anda na carne como que anda. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Enquanto nós estivermos nesse corpo, vai haver essa luta do desejo da carne e o Espírito Santo falando, Jefferson, é por aqui, eu quero muitas vezes satisfazer a carne. Há uma luta. Aí ele diz, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha quem está na carne, prostituição, impureza, lascívia, que é desejo sexual desenfreado, idolatria. A glória é para qualquer um menos para Deus. Idolatria é qualquer sistema que me domine e eu não consigo deixar. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, parecidas com essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se há alguém nessa prática, precisa de um conserto com Deus. Mas agora o fruto do Espírito, quem produz o caráter de Cristo. Como que é? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é um longo ânimo apesar do temperamento do outro, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. A carne já morreu. Não tem força, porque o Espírito é alimentado com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Deus chamou a mim e a você para a absoluta realização espiritual. Quando eu e você produzirmos esse fruto, fruto do Espírito, nós podemos pedir o que quiser e Ele vai conceder. Vamos nos colocar em pé. Peço que você abaixe a sua cabeça e reflita como está a sua vida. Fala, Jesus, eu tenho um desejo no meu coração. Eu quero ser transformado. Eu quero produzir o caráter de Cristo. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros, disse Jesus. E vos designei para que vades e deis fruto, para que eu e você possamos produzir o caráter de Cristo. E é isso que vai transpor a eternidade, é isso que nos dá galardões, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Senhor, Tu és o Deus que sonda e conhece o coração. Eu clamo a Tua intervenção aqui, o Teu milagre, o Teu sobrenatural. Que nós sejamos essa igreja relevante, que o coração está nas Suas coisas, que nada nos desanima, nem a crítica, nem a oposição, nem os tempos difíceis, porque nós temos o caráter de Cristo. Nós olhamos firmemente para Ele. Nós queremos que a imagem dEle seja refletida através de nós. Nós somos fortalecidos nele. Nele nós somos mais que vencedores. E onde nós formos, nós sabemos que nós temos a manifestação do poder do alto, porque nós somos essa igreja. Meu Deus, dá-nos o espírito de ousadia que tem sobre Cristo, que esteve sobre Ele aqui na terra e que está sobre Ele lá, Senhor, ao Teu lado, à direita do Pai. Dá-nos a presença plena do Espírito Santo, e que nós sejamos esse povo apaixonado pelo Senhor, num relacionamento íntimo, com o coração em inteireza nas Tuas coisas. Que os valores eternos, ó Pai, eles sejam os essenciais, o maior valor da nossa vida, a fim de que tudo quanto pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos conceda. Que o Senhor conceda realmente os desejos do nosso coração.
como fruto desse relacionamento, de um povo apaixonado por Jesus, de um povo que onde vai age como Jesus. Quando vê, Senhor, um enfermo, ora e repreende a enfermidade. Quando vê alguém que precisa de uma assistência, estende a mão. Que a luz de Cristo seja vista em nós. Deus, que nós possamos ser como Moisés, que quando desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava. Que sejamos luz que brilha em meio às trevas. Dá-nos, Senhor, um tempo vitorioso, e que nós possamos ganhar esse povo londrinense para Ti, e que seja forjado o caráter de Cristo na vida deles também. Leva-nos, Senhor, para um tempo de vitória, guardados, protegidos pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, família da fé, até aquele grande e esperado dia que nós, corpo vivo de Cristo, encontraremos com o nosso Mestre nos ares. Amém e amém.